Vamos lá, meus queridos, estamos de volta para mais uma aula de contabilidade geral. Tá me ouvindo aí, pessoal de Cajazeiras? Estão me ouvindo? Tranquilo, tranquilo. Estão me ouvindo aí, ó, bem? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pois vamos voltar aqui, meus queridos. Olha só o que nós estávamos trabalhando, meus queridos. Vou mostrar aqui como é tanta conta, gente. Tanta conta, o gráfico de contas, o movimento de uma empresa. Gente, nós temos fornecedores a pagar, tem salário a pagar, tem contas a pagar, aluguel a pagar, impostos a recolher, empréstimos bancários. Gente, nós temos uma infinidade de dívida e, ao mesmo tempo, uma infinidade de receita que uma empresa ela pode existir. Então, você tem que pagar as contas. Estão conseguindo compreender? Então, nós temos aí, meus amados alunos, essa questão da compra da matéria-prima, certo? Onde essa compra de matéria-prima, eu falo com o fornecedor, certo? Ó, fornecedor, eu quero comprar matéria-prima para poder começar a produção, né? Continuar a produção em andamento. Aí eu faço produtos acabados, aí eu fico com as duplicatas a receber. Aí eu fico com caixa, gera caixa. E esse caixa gera, eu posso ser gerado através das vendas ou através dos empréstimos, certo? Então, quando eu começo a fazer a produção em andamento, gera pagamento para fornecedores, gera pagamento de salário de funcionário, gera contas a pagar, gera aluguel, gera duplicada, gera caixa. Gente, aí, se vocês conseguirem enxergar o que eu estou querendo dizer, um monte de problema que existe, minha amiga, é problema demais. Muito problema. Vocês nem imaginam o tanto de problema que existem dentro dessas questões. Então, o circulante e o conceito do ciclo operacional. É relevante observar que neste período todas as contas envolvidas, como por exemplo, estoque de matérias-primas, de produtos em andamento, produtos acabados, fornecedor, salários, contas a pagar, aluguel a pagar, duplicata a receber, imposto a recolher, empréstimo, estão em constante movimento, gente. Isso são saldos que são frequentemente alterados. A contabilidade, pessoal de Cajazeiras, a contabilidade, ela é diária, gente. Essas contas, gestão financeira diária. Hoje tu tem, amanhã não tem, fica sempre. Eu tenho que pagar fornecedor, tem dia que eu não pago. Eu tenho que pagar funcionário. Eu tenho que pagar a conta. Às vezes acontece uma quebra de um equipamento, tem que pagar a manutenção. Sempre vai acontecer um problema. Sempre algum probleminha. Então nós temos que estar ligados, certo? Nestas questões, certo, meus queridos alunos? Tranquilo? Tem que estar ligado. Tudo são pontos que precisamos estar dizendo assim, cara, eu preciso monitorar de maneira correta essas contas. Se você não conseguir ter um controle, as empresas quebram. Sabe o que acontece, Cajazeiras? Minha turma linda. Sabe o que acontece com a maioria das empresas? Não consegue controlar essas contas. Não consegue. A maioria não consegue enxergar essas contas de uma maneira positiva, tranquila. Certo? Conseguiram compreender? Ou não? Meus queridos. Boa tarde, Marcela Barbosa. Meu boa tarde para você, minha querida Marcela. Então, Marcela, eu tô mostrando aqui para vocês a importância desses pontos. A importância desses pontos. Gente, a contabilidade é
tão importante, que se alguém souber o básico, porque o empreendedor ele tem que ter pelo menos noção do básico de contábeis. O problema é que a maioria dos empreendedores deixa 100% na mão de terceiros. Aí ele não consegue tomar decisões sozinho. Ele não consegue analisar situações positivas e nem negativas. Então eu tenho que saber analisar. Essas tomadas de decisões, meus amados, aí sim que dá BO, tomar de decisões. Se você não souber de maneira correta analisar as contas. Por quê? Porque é algo que está em constante movimento. Constante. Se está em constante movimento, aí é outro detalhe. Então, professor, está em constante movimento e esses movimentos acabam nos trazendo lucro ou prejuízo, dependendo da sua tomada de decisão. Dependendo da sua tomada de decisão. Ele pode trazer lucro ou prejuízos dentro de uma instituição. Conseguiram compreender? Por isso que vocês precisam saber deste assunto. Vocês precisarão saber desse assunto. De maneira correta, positiva. Ok? Estou mostrando aí para vocês, meus amados alunos. Então vamos lá. O circulante e o conceito do ciclo operacional. As contas estão em giro, em circulação, beleza. Por isso que o grupo dessas contas é denominado de circulante. Observe que essas contas aumentam e diminuem frequentemente. Por exemplo, entra dinheiro no caixa quando recebemos. Sai dinheiro quando pagamos alguma coisa. Os valores modificam constantemente. Eles não permanecem fixos com o decorrer do tempo. É uma característica da conta do grupo de circulante. Então, o ativo circulante é diferente do passivo. É diferente, gente. Circulante. Eles estão em constante movimento. Constante movimento. Então, contas compõem os circulantes do ativo e do passivo. Estoques, que é matéria-prima, produção em andamento, produtos acabados, fornecedores de matéria-prima, salários, que também há encargos sociais, aluguel, duplicatas a receber ou contas a receber ou clientes, empréstimos bancários, empréstimos a pagar, impostos a recolher. Gente, tributo todo mundo paga. Existem tributos federais, estaduais e municipais. São das 3 esferas. Existem os 3 tipos, ó. Federais, estaduais. Existem 3 tipos. Observe aí, ó. Federais, estaduais e municipais. Então, tem 3 tipos de tributos. 3 tipos. Caixas e bancos, ó. Ah, professor, são 3 tipos? Sim. 3 tipos de suma, hiper, mega importância. Eles podem ser divididos em federais e estaduais como impostos,
Impostos, que pode ser imposto federal, estadual, municipal. Pode ser taxas. Taxas tanto federal, estadual, municipal. Contribuições. Contribuições, professor. Exato. Contribuições. Ah, professor. Então nós temos, Marcela, aí os impostos a recolher ou tributos a pagar. E tributos a pagar são federal, estadual, municipal. Quais são as espécies, os tipos? Os impostos, taxas, contribuições, caixas e bancos disponíveis. Tá aí, ó. Disponível. Importante esse contexto. Então, como conseguimos compreender este assunto de forma tranquila. Tranquila. Conseguimos entender esses pontos de forma tranquila. Conhecendo as contas do grupo circulante, observamos que há um incentivo de ativo e passivo. Então precisamos separá-los e agrupá-los adequadamente. Conhecendo as contas do grupo circulante, observamos que há itens de ativo e passivo, então precisamos separá-los e agrupá-los de maneira adequada. Certo? De maneira adequada. Então, meus queridos alunos, olha só. Conhecendo o grupo circulante, observando os itens do ativo e passivo passo a passo. Olha aí, ó. Ativo, tudo de positivo. Passivo, negativo. As obrigações exigíveis. Bens, nós temos estoque, tem caixa. Direitos, duplicados a receber, bancos. Obrigações com fornecedores, com salários a pagar, com contas a pagar, aluguel, empréstimos, impostos, juros a pagar, dentre outros. Então, nós temos aí o balanço patrimonial. Por que é conhecido como balanço? Imagina uma balancinha, ó. Um balanço. Tem do lado, tem do outro. Aí eu coloco produtos aqui, ó. Tá entendendo? Aí eu vou colocando. Se eu tiver mais coisas pesadas na minha esquerda e direita. Na minha esquerda. Então a esquerda, ela tem que estar mais gordinha. Com mais pontos positivos. Então, Cajazeiras, estão conseguindo compreender? Então, o ativo circulante é também conhecido como ativo corrente. Ele tem a mesma classificação. Ou ainda, que não haja unanimidade circulante ativo, sendo denominada capital total em giro, ou simplesmente capital em giro. Capital em giro. Pode ser considerado assim. Mas não há um consenso dentro dessa literatura. Conseguiram compreender? Então, estou mostrando pontos importantes para dentro das instituições. Certo? Dentro dessas instituições. Conseguiram compreender, meus amados? Deu para entender? Ok, meus amores? São pontos de suma, hiper, mega importância. Capital de giro normalmente se usa para indicar ativo circulante. Tanto a expressão corrente como em giro são bem fáceis de ser entendidos.
São contas com valores correntes, não fixos. São contas que estão constantemente em giro, movimento circulante. Evidentemente, o desejável seria que o ativo circulante fosse sempre maior que o passivo circulante. Enquanto o segundo significa obrigações a pagar. Primeiro, ativo circulante significa dinheiro, caixas. Os valores que se transformaram em dinheiro, duplicatas. Então, é desejável que o ativo circulante sempre for maior que o ativo, sempre. Enquanto o segundo significa obrigações, o primeiro ativo circulante significa dinheiro. Valores que se transformam em dinheiro, que são chamados de liquidez. Deu para entender? Não, meus queridos? Nossa, Manu, conseguiu fazer uma análise sem me ver? O professor tá dodói. Hoje, o professor não tá 100% mesmo não, é verdade. Manu. Mas obrigado pela preocupação, Manu. Viu? Deus te abençoe, muito obrigado. Viu? Obrigado aí pela preocupação. Cadê aquela empolgação, né? Mas eu amanhã, se Deus quiser, vou estar aqui 100%. Ok? Vou estar com vocês 100%. Muito obrigado, Manu. Muito obrigado mesmo. Já ajudou o professor, já. Torcendo aí nessa positividade. Então, meus queridos, existem essa questão do passivo circulante ser diferente, mas lembre-se, tem uma coisa que é chamada de capital de giro. O que significa? Que se o ativo circulante subtraindo pelo passivo circulante, vai dizer se eu vou precisar de capital de giro ou não, Manu. Então, o que significa, Manu? Eu não sei se tu já viu aquelas empresas que têm muitas dívidas. Aí os bancos oferecem seu capital de giro aqui com menor taxa de juros. Significa o quê? Significa que o ativo circulante está menor do que o passivo circulante. Ou seja, ele está precisando de dinheiro para pagar as contas a curto prazo. Se ele está precisando de dinheiro, significa que ele não tem capital de giro suficiente. O que é giro? Para pagar suas contas a curto prazo. Entendeu? A curto prazo. Professor, o senhor já ouviu falar na banda BTS? A sala que está perguntando, mas estão com vergonha de perguntar e estão querendo saber. Estão dizendo que vai lhe animar. Opa, coisa boa, Marcela Barbosa. Marcela, peça aí para os meninos me seguirem no Instagram, Marcela, que eu quero conhecer, tá? Marcela, olha, Marcela, basta colocar assim, ó, professor Gilvan Duarte. É meu Insta. Ou @Gilvan, tudo minúsculo, ó. Gilvan Duarte dos. Gilvan Duarte dos. Me peça, Marcelo. Gilvan Duarte dos ou professor Gilvan Duarte. Aí, Marcela, eu quero conhecer essa banda, viu, Marcela? Manda peça aí para pessoal aí de Cajazeiras, pessoal aí de Paulistana, Picos, Queimada Nova, Santana do Piauí, Sigefredo Pacheco. Siga aí o professor Gilvan, pra gente trocar umas ideias, lhe conhecer. Vai aí, Manu. Segue o professor Gilvan aí, Manu. Certo? Para me conhecer vocês melhores. Eu conhecer um pouco mais quem são vocês. Ok? A Manu já começou. Ó, coisa boa, Manu. Já vi aí, Manuzinha. Ok? Acho que a Manu tem um amigo em comum. Conhece o Flávio, Manu? Flávio Costa. Flávio Costa foi meu aluno. Flávio Costa. Amo demais esse cara. Lá de Pedro II.
Foi o meu aluno lá do Instituto Federal. Acabei de seguir. Eu vi aqui, mano, ó. Você tem um amigo em comum, que é o Flávio. Flávio Costa. Flávio Beck. Certo? Eu vi aí, mano, ó. Tô aí já. Tô vendo aí você. Pronto. E a galera aí já tá seguindo. O Leonice Gomes. Certo? A Leonice Gomes também tá aí nos seguindo. Acabei de ver aqui, ó. Viu, pessoal de Cajazeiras? Segue aí, pessoal de Paulistana, São Francisco do Piauí, Picos, Queimada Nova, Santana, Sigefredo, Pacheco. Cidade tanto que eu amo essa cidade, eu amo demais todas as cidades. Então vamos lá, meus queridos alunos. Quero conhecê-los. Vamos lá. Então vou aguardar vocês, tá? Vocês me seguirem, para a gente se conhecer melhor. Ok? Tranquilo? Então, meus amados alunos, vamos voltar aqui para o que interessa. Entendeu? Vamos aqui para o que interessa. Para a gente poder fazer o entendimento sobre estes assuntos. Pronto, vou apagar aqui, tá, meus amores? Vou apagar aqui. Pronto. Pronto, Manuzinha. Então, meus amados alunos, preciso, certo? Balanço patrimonial, os grupos de contas, algumas vezes, mesmo que o ativo circulante seja maior que o passivo circulante, a empresa encontra dificuldade de pagamento de suas obrigações. Por que que isso acontece? Porque as dívidas estão vencendo com a rapidez maior que os valores que estão sendo transformados em dinheiro. Isto é, recebemos da empresa, ocorre de forma mais lenta que os vencimentos a pagar. É verdade, gente. Para pagar conta, mano. Eita, a gente é mais complicado. Pagar a conta é muito mais complicado do que você conseguir você conseguir dinheiro para pagar a conta. Agora, para fazer conta é mais rápido. Fazer conta é mais rápido do que gerar dinheiro. Muito mais. Muito mais. Quando esse fato ocorre, o que as empresas fazem? Empréstimo. Só que eu recorro a empréstimo, professor. Eu vou recorrer a empréstimo. Só que o empréstimo tem os juros. Tem juros. Tem como correr. O desconto, nesse sentido, para reforçar o caixa, a empresa recorre ao capital de giro, de dinheiro de terceiros. Certo? Então, capital circulante líquido, ou seja, o ativo circulante menos o passivo circulante, evidencia o capital circulante líquido. Ou seja, a parte do ativo circulante que não está comprometida com o passivo circulante. Ou seja, meus queridos, vamos supor aqui, ó, uma empresa tem um ativo circulante de R$1.000. Eu tenho uma dívida de 600. Observe que a empresa paga todo o seu passivo. Na hipótese de ter dinheiro suficiente em caixa, sobrou quanto? 400 de quê? Capital circulante líquido. Capital circulante líquido. Portanto, os 400 não estão comprometidos com dívidas da empresa. Repare que pelo fato que a empresa possui uma parcela que não vai ser utilizada para pagamento da dívida, dá uma folga financeira. Ou seja, eu tenho uma dívida, entrou R$1.000 e tenho uma dívida de 600, sobrou 400. Deu para entender aí, Richard Souza aí de Ipiranga do Piauí, meu grande abraço aí para todos de Ipiranga, bate essa turma de Ipiranga do Piauí. Então, 400 não estão comprometidos com as dívidas da empresa. Então, a empresa deve ser utilizada, né, uma folga financeira. Lado extremamente financeiro. Quanto maior for o capital circulante líquido, maior flexibilidade, maior folga financeira. Quanto maior capital circulante líquido, maior flexibilidade. Ou
folga financeira. Veja aí. Eu tenho algo que entrou, ó, ativo circulante. Eu tenho algo que saiu, ativo circulante. Passivo circulante. Sobrou 400 no caixa. Por isso que eu faço a subtração. Sobrou. Deu para entender? Então, você tem 1.400. 1.400. Aqui, 1.400, ó. 1.400. Você vai ter. Porque eu tenho um ativo circulante mais o que sobrou. Na hipótese. Aí tu tens 600 mais 1.400. Dá 2.000. Olha o total, o cálculo. Então, ativo circulante menos o passivo circulante dá R$400 de sobra. Eu tenho uma folga financeira. Então, o capital circulante é isso. O capital circulante líquido é conhecido como capital de giro próprio de curto prazo. Tal denominação é utilizada em alguns setores do mercado financeiro. Por exemplo, capital circulante líquido e o capital circulante ou capital circulante, certo? A curto prazo. O giro próprio, né? Giro próprio e curto prazo também pode significar a mesma coisa. Isso são nomenclaturas que nós precisamos entender. Na verdade, gente, que o ativo circulante normalmente é conhecido como capital de giro. A parte do capital de giro, ativo circulante que não estiver comprometido com terceiros, que é o passivo circulante, seja da própria empresa, não será entregue a terceiros. Ele vai servir para comprar mercadoria. Então, o capital de giro próprio, no sentido mais técnico, é o capital de giro próprio que representa a saúde da empresa. Na teoria contábil, capital próprio é calculado assim, ó. Patrimônio líquido menos o ativo circulante. Patrimônio líquido menos o ativo circulante. Patrimônio líquido menos o ativo circulante. Ou melhor, patrimônio líquido menos o ativo não circulante. Então, o que quer dizer ativo não circulante? Outro grupo de ativo que é o oposto de circulante. Ele não é circulante quando ele se divide assim, ó. Realizável a longo prazo, que é investimentos. Imobilizado, que é os imóveis. Intangível, é aquele que eu não posso ver, mas tem valor para dentro da empresa. Por exemplo, Richard Souza. Eu faço uma marca de roupa chamada de Richard. Melhor marca de roupas masculinas do Ipiranga do Piauí. Isso é algo intangível, a marca. Inicialmente vamos estudar os subgrupos de investimentos imobilizado, intangível, antes da lei. Estes 3 subgrupos eram chamados de permanente. Para fim didático, continuaram sendo chamados de permanente. Certo? Permanente. Então, inicialmente, vamos estudar esse subgrupo de investimentos imobilizado, intangível. Antes da lei 11.941, esses 3 subgrupos eram chamados de permanente. Ó, esses 3 subgrupos. Investimento imobilizado e tangíveis. Pela denominação permanente, podemos entender que conteúdos são esses. Eles não são destinados a vendas. Seus valores não são alterados frequentemente. Não há uma conotação de giro. Por isso que eles não têm. Por exemplo, bens e direitos de vida útil da empresa, né? A empresa utiliza permanente praticado como meio de atingir seus objetivos sociais. Então, meus queridos alunos, olha só. Ativo circulante, quando se fala em investimentos, professor Gilvan. O que significa, professor Gilvan? São participações permanentes de outra sociedade, isto é, não há interesse da empresa vender a sua participação. Por exemplo, ações de outra companhia. Então, prédios não utilizados pela empresa, alugado para terceiro como forma de rendimento para a empresa, portanto, não é utilizado na atividade principal da empresa. Terrenos para futura expansão não está sendo utilizado no momento pela empresa. Obra de arte, quadros adquiridos pela empresa para ornamentar suas instalações. Todos esses casos referem-se a bens de vida útil longa que não se destinam à venda, mas não são aproveitados na concessão da sua atividade. Conseguiram compreender, meus amores? Não são. Conseguiram entender, compreender esses pontos de suma
hiper, mega importância. Hein, Antônia? Há alguma dúvida que eu estou mostrando para vocês este assunto de forma bem sucinta, tranquila, para vocês conseguirem entender esses pontos importantes, meus amores. São pontos importantes. Precisamos entender. A gente não pode esquecer deste assunto. Certo? São pontos que nós devemos se ligar nesses pontos. Senão, a gente não vai conseguir compreender o assunto. A gente não vai conseguir. Precisamos entender este assunto, para que lá na frente a gente não se perca. Lá na frente, a gente acaba se perdendo. Eita, professor, não lembro esse assunto. Ah, eu estou com dificuldade. Por isso que eu estou dizendo. A gente tem que entender o que é um ativo circulante e não circulante. E eu estou trabalhando com vocês os dois. Ativo circulante e não circulante. Ativo circulante e não circulante. Se não, chega lá na frente, Jesus. A gente nunca vai conseguir compreender. Tranquilo, meus amores? Beleza? Dúvidas? Dúvidas? Ou não? Vamos lá, meu salve paulistana, Richard de Piranga do Piauí. Ativo não circulante, imobilizado, o que significa, Richard? São bem córporos. Que é isso, professor? Que eu posso pegar direito destinado à manutenção da atividade principal da empresa, ou exercidas com a finalidade, inclusive, decorrente de operações. A atividade básica principal da empresa está descrita no Estatuto Social. Por exemplo, uma empresa Richard Souza Empreendimentos adquire vários móveis e utensílios, máquinas de calcular, mesas para escritório, veículos para transportar, encanadores, prédio, instalação. Está adquirindo bens destinados à manutenção de sua atividade, obter lucro, ferramentas, equipamentos. Isso sim são atividade não circulante, que é imobilizado. Os móveis, todos os móveis. Já o intangível, que é aquele que eu não pego, não possui corpo físico, é o chamado de intangíveis, certo? Marcas, como eu acabei de falar para vocês, patente, softwares que eu posso desenvolver, que são a parte lógica da empresa, entendeu? Então são coisas importantes. O intangível está contido no goodwill da empresa, ó. Ou seja, não é algo que seja dentro da empresa, não faz parte, certo? Pode ser entendido como lucros futuros. É esperado acima do lucro normal de uma empresa. De acordo com a comitê, certo, da contabilidade, trata de um assunto como ágio, derivado da expectativa de rentabilidade futura. Pode trazer expectativa. Então, outros conceitos usados nem sempre corretamente como sinônimos são fundo de comércio e avivamento. Fundo de comércio é um conjunto de bens corpóreos e incorpóreos que proporciona lucratividade para a empresa, como estoques, instalações, pontos comerciais, clientes. Entendeu, Mateusão Alves? Por exemplo, um carrinho de cachorro-quente tem um valor material, porém, se instalado próximo à escola,
Com milhares de alunos, ele tem um valor adicional pela freguesia. Então, o fundo de comércio é mais ou menos isso. De acordo com o dicionário, como sendo fundo de comércio ou avivamento, define o bem como bem intangível de ativo que representa prestígio. Então, goodwill é de difícil avaliação. É só reconhecido por ocasião de compra e venda de uma empresa ou liquidação da mesma. Ele quase não é trabalhado, esse termo, dentro da contabilidade. Isso aqui é só para um título de curiosidade. Ativo não circulante, gastos pré-operacionais e pesquisa e desenvolvimento. Existem aplicações e gastos em serviços que beneficiam a empresa por um longo período. Casos mais comuns são gastos pré-operacionais, em que investem recursos antes de começar a operar, como muitas empresas fazem, né? Que é a questão da propaganda institucional, contratação e treinamento de quadros de funcionários, abertura de firma. Graças a esses gastos por um longo período, teoricamente, a empresa terá direito a uma série de benefícios quando começar a operar. Já é reconhecido no mercado, a empresa ou o produto tem uma boa equipe, está legalmente constituída. Ativo não circulante, gastos operacionais com pesquisa e desenvolvimento. Embora existam itens futuros, mas sim, não são tratados como ativo, assim como quando é possível, não são tratados como intangíveis. Vamos admitir uma determinada empresa para manter sua competitividade, faz investimento em pesquisa e desenvolvimento, ou seja, por intermédio de uma equipe preparada, gastos, descobertas. Esses gastos, né, em pesquisa e desenvolvimento, meus queridos, traz bastante benefício. Um exemplo, foi lançado o iPhone 14, Matheus. Foi lançado. A empresa, quando lançou o iPhone 14, ela já está pensando no iPhone 15. Então já existe dentro da empresa pesquisadores, pessoas que desenvolvam já o iPhone 14, ou 15, 16, 17, já estão fazendo pesquisas. O que pode ser lançado no próximo ano? Entendeu? Então eles já fazem esses gastos. As empresas já fazem esse tipo de gasto, que é chamado gastos pré-operacionais, certo? Que é muito importante para dentro das empresas. Sobre esse assunto temos detalhes, né, nesse comitê, certo? Então aí o balanço patrimonial, ativo circulante, não circulante realizável a longo prazo, investimentos imobilizados e intangíveis. Aí nós temos do outro lado, na minha esquerda e aqui na minha direita. Nós temos na minha direita o circulante, não circulante, patrimônio e os mais comuns. Se a empresa tiver um título a receber, daria 2 anos. Ou se a empresa colocar a venda do prédio, normalmente demora muito tempo para ser negociado. Então, curto e versus prazos, né, para a gente entender o que é curto e longo prazo. As aplicações em ações cuja a valorização esperada demora muito tempo. Demora muito tempo. E só depois serão vendidas. Ok, meus queridos alunos? São alguns casos que chamado de realizável a longo prazo. Ou seja, gente, realizável a longo prazo são bens de direito que serão realizados, transformados em dinheiro a longo prazo. Certo? Eles não são, entende? Por longo período. São superiores a 365 dias. Passou disso, é realizável a longo prazo. Ou superior ao ciclo operacional, quando se for maior do que 1 ano. Então, gente, nós temos aí o ciclo operacional, que é inferior a 1 ano, posicionando-se na data de encerramento do balanço, tudo que será realizado, transformar dinheiro no próximo exercício social. Então, o ciclo operacional for superior a 1 ano, vamos admitir 18 meses. Tudo que será realizado, transformar em dinheiro até a data do curto prazo e após 18 meses será a longo prazo. Então, conseguindo me compreender, entender estes aspectos que são importantes dentro das instituições financeiras.
Então vamos lá, meus queridos. Vamos lá, meus queridos. Olha só, olha só. Então, o ciclo operacional for supera um ano, vamos admitir 18 meses. Tudo que será realizado, transformado em dinheiro, até a data é curto prazo. Após 18 meses será a longo prazo. Cuidado com isso, tá, gente? Às vezes, o ciclo a curto prazo pode ser 12 ou pode ser 18. Vai depender do ciclo operacional, certo? Então, se for supera um ano, vamos imaginar isso, for 18 meses, transformando em dinheiro. Até essa data, então, isso é um ciclo operacional a longo prazo, certo? A longo prazo. Então, concluindo, curto prazo será um ano ou tempo de ciclo operacional, valendo aquilo que for maior. Se tivermos, por exemplo, um título que vencerá daqui a 300 dias, deveremos classificar como circulante, curto prazo. Se o título vencesse daqui a 400 dias, nós iríamos classificar realizável a longo prazo, admitindo o ciclo operacional inferior ao ano, certo? Então, nós temos aí, ó, há certos direitos a receber e mesmo presupondo-se esses direitos, deve ser classificado a realizável a longo prazo. É um caso de empréstimos, diretores, empresas. É um empréstimo do pai para filho, ou seja, a empresa não irá acionar o seu direito, a sua coligada, se não estiver pago na data pré-fixada. Conseguiram compreender? Nesse caso, surge uma certa imprudência, principalmente por causa das demonstrações financeiras, que eu vou falar para vocês em um outro momento, certo? Das demonstrações financeiras, para vocês conseguirem entender. E hoje, meus queridos, a gente só viu, a gente pegou todos os casos, todos os grupos de contas e destrinchamos o que é um ativo, o que é um passivo, e dentro do ativo, o que ele tem de importante, que contas, o que é imobilizado, o que é não imobilizado, o que é um ativo circulante, o que é ativo não circulante. Deu para entender, meu diretor? Aqui sobre a contabilidade. Então, meus queridos, é de suma importância esse grupo de contas. Se vocês não entenderam o que é um ativo, não entenderam o que é um passivo, por favor, dê uma olhada, pesquise no Google, reveja a aula, reveja o material, porque a partir desse momento, chegar lá na demonstração de resultado de exercício, chegar lá no balanço patrimonial, quando a gente for fazer uma análise, se a gente não entender esses termos, a gente vai se perder na hora da gente poder tomar as nossas decisões dentro de uma instituição financeira, certo? Onde vocês foram trabalhar, qualquer lugar. Tranquilo, meus queridos? Um abraço, fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.